Roberto Melo e Silva, depois de 48 anos de serviço público no Serviço Nacional de Saúde, como internista, onde exerci diversas funções, nos últimos 15 anos como diretor de Serviço de Medicina no Hospital Egas Muniz. Desde há 2 anos exerço funções no Grupo Luxedo como cardiologista clínico. O tema que estes são a minha convergência de interesses e não conflito de interesses, está aí expresso. O tema que vou apresentar hoje é sobre a importância dos triglicéridos, sim ou não, será que é poeira para os olhos? E para responder a esta questão, vou formular 3 perguntas que irei responder durante a apresentação. Porquê o interesse renovado dos triglicéridos na doença cardiovascular aterosclerótica? Quais as causas e consequências metabólicas da hipertrigliceridemia e os benefícios clínicos na redução dos triglicéridos, se confirmar as 2 premissas anteriores. O interesse renovado dos triglicéridos resulta do facto de ele ser comum na prática clínica, há uma grande variação regional, definido, enfim, de acordo com o próprio critério de definição, nos casos superior a 200, mas sabemos que triglicéridos superior a 150 traduzem um risco acrescido. No estudo Valsim e ECOR, realizado em Portugal, a prevalência, de acordo com esses critérios, superiores a 200, foi definido como 13% e 18,6%. Os portadores de hipertrigliceridemia aparecem frequentemente englobados num contexto designado por síndrome metabólico, tem insulinoresistência, obesidade, diabetes tipo 2, que, como sabem, são situações altamente prevalentes, nomeadamente a diabetes e a obesidade, de tal maneira que disparou nas últimas décadas e estamos a ver não só a pandemia do coronavírus, mas também a pandemia da diabetes e da obesidade e, portanto, naturalmente, a hipertrigliceridemia acompanhará concordantemente esta prevalência. E porque, como vos vou mostrar, as perturbações no metabolismo dos triglicéridos têm consequências na estrutura e metabolismo do colesterol LDL. Portanto, o LDL é que é o mal da fita que temos que reduzir, nomeadamente nas lipoproteínas transportadores de colesterol, cuja acumulação, sob a forma remanescente de colesterol, aumenta o risco de doença cardiovascular aterosclerótica. Se o limite superior do normal dos triglicéridos em jejum é de 150, e isto vem nas guidelines e vem nas guidelines de 2019, para os triglicéridos não em jejum, não há um cut point aceite e tem havido alguma discussão. Para justificar a importância, vou buscar um diapositivo, já tem muitos anos, é de 94, que mostra a importância das lipoproteínas ricas em triglicéridos no processo da placa, na constituição da placa aterosclerótica humana. Do lado esquerdo, de cima e embaixo, os 2 quadrados mostram uma imagem polarizada, microfotografias, das lipoproteínas ricas em triglicéridos, são VLDL e os remanescentes, do lado esquerdo, do lado direito, o colesterol LDL. Nos quadrados superiores, a sua presença no plasma e na parte inferior, numa placa aterosclerótica. Se concentrarem a vossa atenção nas 2 imagens inferiores, do lado esquerdo estão a presença nas placas ateroscleróticas exatamente das lipoproteínas ricas em triglicéridos, nomeadamente dos tais remanescentes em colesterol, ainda que em menor quantidade, mas não deixam de ser contributoras também para o processo aterosclerótico. Do lado direito estão as partículas de LDL, naturalmente mais numerosas. Portanto, tudo indica que é importante nós termos considerar também a importância do VLDL e dos remanescentes, porque eles acrescem mais 36% o colesterol como contributor para a sua deposição nas placas ateroscleróticas, como está demonstrado aqui. Respondida a primeira pergunta, a segunda. Então, quais são as causas e consequências metabólicas de hipertrigliceridemia? Gosto muito deste diapositivo. O que é que nós temos debaixo daquele traço cheio que diz lipoproteínas ricas em triglicéridos? Temos todas as lipoproteínas que também contribuem para a aterogênese, a primeira com menor quantidade, para além da LDL-LPA. São as lipoproteínas ricas em triglicéridos e neste esquema os triglicéridos é o azul e amarelo é o colesterol, cuja quantidade vai aumentando quando caminhamos da direita para a esquerda. Como vem esse processo de metabolização contínua, que o Dr. Sequeira Duarte irá explicar nas bases fisiopatológicas, mostram que a quantidade de colesterol, à medida que há intervenção, enfim, metabólica e enzimática, essas lipoproteínas que transportam triglicéridos vão perdendo o seu conteúdo em triglicéridos e vão tendo cada vez mais colesterol. E, portanto, quais são as lipoproteínas aterogênicas? Este retângulo vermelho.
São todas elas, e não é só a LDL, como eu acabei de vos mostrar. É o somatório, naturalmente as HDLs têm muito colesterol, como se vê, mas não têm uma coisa comum às outras, que é a ApoB. Portanto, todas estas lipoproteínas que têm uma molécula, têm a apoproteína B, nomeadamente a ApoB100, contribuem para a aterogênese e, entre elas, incluímos as lipoproteínas ricas em triglicéridos, tal como também ficou evidenciado no diapositivo anterior, com microfotografia numa placa aterosclerótica humana. E a maneira que nós temos na prática clínica não é pedir doseamentos de IDL, nem de VLDL, nem dos remanescentes quilomicras. É através do colesterol não HDL, está aqui como bem expresso, é o colesterol total menos o colesterol HDL, tem um valor-alvo de mais 30 para o valor correspondente da LDL, para o nível de risco que nós estivemos a tratar. Tem a vantagem, como não tem intervenção para o seu cálculo dos triglicéridos, não necessita o jejum. É barato e dá milhões, como o anúncio que nós ouvimos. E se dúvidas houvesse, eu chamo-vos a atenção para este diapositivo que vem mesmo nas guidelines, está em inglês para mostrar que não há qualquer desvirtuação. O que é que eu tenho assinalado com as setas vermelhas? Estas são as características físicas e químicas das lipoproteínas plasmáticas humanas. É com esta que a natureza tem que se organizar para transportar o colesterol, que é fundamental, para as membranas celulares, como precursores das sínteses das hormonas esteroideias, etc, etc, etc. Estão as densidades, os diâmetros, o conteúdo em triglicéridos, o conteúdo em colesterol expresso em extra colesterol e as APO, aquelas que as constituem. Ora, se vocês virem bem, as que eu assinalei, excluindo a LP, a lipoproteína A, ou seja, VLDL, IDL, LDL, todas elas, as que têm menos de 70 nanómetros em diâmetro, portanto muito pequenas, são ricas, e excluindo a LDL, portanto a VLDL e IDL, são as lipoproteínas ricas em triglicéridos e seus remanescentes, são capazes, pelas suas dimensões, passar para dentro da barreira endotelial, quando em presença de disfunção endotelial, serem caçadas, armazenadas por estruturas, por células fagocitárias e iniciarem o processo de aterosclerose como vem. Portanto, todas as lipoproteínas contendo a ApoB, e agora são as 4 que estão aí assinaladas com a seta, para além das 2 primeiras, VLDL e IDL, essas sim são lipoproteínas ricas em triglicéridos, portanto, todas as que têm a ApoB são capazes de depositar lípidos e iniciarem o processo de aterosclerose, desde que tenham as tais dimensões inferiores a 70 nanómetros, como vem expresso aí no diapositivo. À exceção dos quilomicas, cujo diâmetro vai de 80 a 100, todas as outras são potencialmente lipoproteínas aterogénicas. E uma maneira esquemática neste desenho de mostrar como estas lipoproteínas ricas em triglicéridos, que é aquele círculo maior, a boiar, a circular no plasma com a sua ApoB, quando é captada pelas células endoteliais, são aqueles retângulos a rosa com o seu núcleo central, LPL, que é a lipase lipoproteína, há hidrólise, há lipólise, liberta-se a parte dos triglicéridos, que rapidamente vai exercer as suas funções, e sobra, de acordo com aquela seta, o RLP, são os remanescentes ricos em colesterol da lipoproteína. Ou seja, a lipoproteína rica em triglicéridos, vejam o trocadilho dos números, perdeu a parte dos triglicéridos e fica um remanescente rico em colesterol após a perda dos triglicéridos. Ora, esses remanescentes ricos em colesterol que se originaram das lipoproteínas ricas em triglicéridos, quando, depois dessa hidrólise, perdem o conteúdo de triglicéridos, diminuem de tamanho e, quando têm dimensões inferiores aos tais 70 nanogramas, são capazes de passar para dentro, passa o pleonário, daí a seta, para dentro do endotélio, onde são captadas por umas células residentes, que também migraram do sangue, os monócitos, e transformam-se em macrófagos, e esses macrófagos começam a deglutir as partículas de colesterol dentro do RLP, que quer dizer partículas remanescentes ricas em colesterol. E tal como os glutões do presto e do homem engolem tantas lipoproteínas que elas rebentam, lisam, e quando rebentam, quando libertam o seu conteúdo potencialmente aterogénico, e também citocinas inflamatórias que perpetuam ou iniciam um processo aterosclerótico e contribuem para além do LDL, que é capaz de passar diretamente para dentro, porque tem dimensões pequenas, para o processo aterosclerótico. Portanto, este é um acréscimo negativo contributório das lipoproteínas ricas em triglicéridos. E a importância disto está bem demonstrada aqui neste diapositivo.
Vejam como os remanescentes de colesterol aumentam à medida que aumentam os níveis de triglicéridos, nestas barras, que é a porção a vermelha, no estudo da Dinamarca. Portanto, quanto mais altos os triglicéridos, e vejam que a partir de 176 por aí fora, já a barra vermelha, que é o quadrante superior, dos remanescentes aumenta e que contribui para além do LDL para o processo aterosclerótico. Se isto é numa população geral, vejamos neste estudo canadiano a relação entre triglicéridos e doença cardiovascular aterosclerótica. Do lado esquerdo, no círculo, estão demonstrados doentes com doença cardiovascular aterosclerótica numa população geral que já tem os seus valores de LDL controlados, estão aqui em baixo os valores de LDL controlados, está aí expresso, mas que tem hipertrigliceridemias, também está por baixo do círculo aquilo que é definido trigliceridemia. O que é que vem neste círculo? Vem que em doentes com colesterol LDL controlado, mas com hipertrigliceridemia, 1 em 4 deles tem doença, ou seja, 1 em 4 dos doentes com doença cardiovascular aterosclerótica com LDL controlados têm também triglicéridos elevados. E no quadro da direita, para cima da linha tracejado, mostra os valores de triglicéridos elevados, sempre a crescer, e é o papel contributivo dos triglicéridos elevados associados à prevalência da doença cardiovascular aterosclerótica, ou seja, a taxa de risco ajustado para valores crescentes elevados de triglicéridos, portanto, a partir dos 133 ela passa a linha para ser significativa de eventos cardiovasculares compostos, como seja o infarto ou AVC em conjunto. Portanto, não haja dúvidas que não é só na população em geral que é um problema e ocorre a hipertrigliceridemia, mas também em doentes com doença cardiovascular aterosclerótica que já têm um colesterol LDL controlados e cujo valor elevado, exatamente porque elas encerram as lipoproteínas ricas em triglicéridos com os seus remanescentes em colesterol, contribuem para isso. A última pergunta, benefícios clínicos da redução dos triglicéridos. Pois é sempre importante começar por excluir e tratar as causas secundárias de hipertrigliceridemia, vem aqui no quadro à esquerda, eu destacava estas, estão muito em moda algumas dietas, atenção, excesso de ingestão de bebidas alcoólicas, os diabéticos, os doentes obesos com insulina resistente que englobam a síndrome metabólica, a utilização de alguns fármacos, como são os corticosteroides, antipsicóticos da segunda geração e a presença de doença renal. Nunca esquecer, modificações de estilo de vida é fundamental. Com feito isto e excluídas as causas secundárias de hipertrigliceridemia, estudos antigos que mostram a importância dos fibratos no tratamento da doença cardiovascular aterosclerótica, quer em estudos de prevenção primária e secundária. Devo dizer que não atingiram o endpoint, mas também houve erros de desenho, porque muitos desses estudos, nomeadamente no FILD e no ACOR, em que se utilizou o fenofibrato, incluíram doentes que tinham um valor de triglicéridos quase normal, em 150 e poucos, 153, 160. Portanto, naturalmente, se eu estou a administrar um fármaco para mostrar que ele reduz numa pessoa que já tem um valor quase normal, não conseguimos. Mas, quando se fez uma análise do subgrupo dos doentes com dislipidemia aterogénea, com triglicéridos superior a 204 e HDL baixo, os estudos com fibratos foram altamente significativos. Mais recentemente, nós temos, de facto, outros fármacos que, na mesma linha de raciocínio, são dirigidos aos doentes com hipertrigliceridemia, e estão aí mencionados os dois primeiros, o Reducit e o Strand, com os ácidos ômega 3, e um outro fibrato mais recente, que é o pemafibrato, que ainda não tem resultados finais concluídos. Não temos tempo para detalhar, mas o estudo Reducit foi altamente conclusivo, só chama a atenção que foi utilizado uma dose de 4 gramas diários de ômega 3, portanto, o EPA ácido eicosapentanoico, 2 gramas 2 vezes por dia, de uma forma altamente purificada, que não é aquela que nós dispomos em Portugal e que, porventura, não vamos ter disponível. Já a associação EPA e DHA do eicosapentanoico não foi tão eficaz. Mas, de qualquer maneira, é uma linha de investigação importante em doentes com colesterol LDL no target. Será que há um acréscimo de benefício na redução das lipoproteínas ricas em triglicéridos? Tudo indica que sim, e de tal maneira é isso que há terapêuticas emergentes para as hipertrigliceridemias. Este círculo central LPL designa a lipoproteína lipase.
é um verdadeiro hub, é uma verdadeira plataforma giratória na metabolização e no metabolismo das lipoproteínas ricas em triglicéridos. Como podem ver, quando há uma perda de função da LPL, que está por baixo do que diz LPL, há um aumento dos triglicéridos e um aumento do risco coronário. Da mesma maneira, se houver um ganho de função, e estou-me a referir a mutações genéticas, um ganho de função de LPL, da lipoproteína lipase, há uma diminuição de triglicéridos e uma baixa de risco coronário. Do lado direito, as setas a verde significam a presença de potenciadores que levam a uma perda de função e, naturalmente, as angiopoetinas PTL4 e ApoC3, quando há mutações genéticas que levam à sua perda de função, fazem com que haja uma baixa de triglicéridos e uma diminuição do risco aterosclerótico. Portanto, estão a ser desenhados fármacos e estudos exatamente nesta linha, como está aqui demonstrado no New England, com publicações já tem 3 ou 4 anos, em que as mutações genéticas destas vias levam exatamente ao aumento ou à diminuição das lipoproteínas ricas em triglicéridos e respectivo risco coronário. Só para terminar, isto está em inglês, mas tem um destaque para aqueles que ainda tenham dúvidas. Foi feito num estudo de aleatorização genética muito recente, em que a questão é qual é o benefício clínico de baixar os triglicéridos plasmáticos, a tal ocorrência que é frequente, comparada com uma redução dos níveis de colesterol LDL. Através da aleatorização mendeliana em mais de 650 mil doentes, foram estudar as mutações genéticas ou as variantes das mutações genéticas exatamente que interferem com a lipase lipoproteica, como vos mostrei no diapositivo anterior, comparada com as mutações genéticas que intervêm com os receptores que captam o LDL, e vejam o resultado. Houve um benefício clínico de baixar os triglicéridos, que é a expressão clínica que nós temos na nossa prática clínica, foi similar ao benefício clínico da redução do LDL. Portanto, céticos e dúvidas que houvesse, este estudo da aleatorização mendeliana, com um grande número de envolvidos, veio comprovar que esta linha de investigação tem pernas para andar. E com mensagens finais, estudos epidemiológicos e de aleatorização genética recentes confirmam a importância destas lipoproteínas e seus remanescentes na doença aterosclerótica. Lembrar que a hipertrigliceridemia é comum na nossa prática clínica. A hipertrigliceridemia ligeira e moderada, que é aquilo que nós estamos a falar, porque a hipertrigliceridemia muito elevada, da ordem dos 1000, dá outra doença grave, que pode ser fatal, que é a pancreatite. Portanto, estamos a falar de hipertrigliceridemia ligeira a moderada, na faixa 150 a 500. Em doentes com LDL controlado, e sublinho, é um marcador de risco residual, porque reflete a contribuição das lipoproteínas ricas e seus remanescentes, como vos mostrei. Apesar do colesterol LDL ser o principal alvo da terapêutica hipolipemiante, outros alvos secundários que reflitam, nomeadamente, a contribuição dessas lipoproteínas e dos seus remanescentes, devem ser valorizados na nossa prática clínica. E que doentes são estes? São os doentes diabéticos tipo 2, doentes obesos e que têm insulina-resistência, ou seja, com síndrome metabólica. E para esses, a determinação do colesterol não HDL, enquanto não estiver disponível a ApoB, o colesterol não HDL é barato e dá milhões, é subtrair o colesterol total ao colesterol HDL, e nós temos um valor de colesterol não HDL com o target de mais 30 ao valor correspondente de LDL. Portanto, eu espero que a importância ou não dos triglicéridos no risco cardiovascular, se foi poeira para os olhos, que esta poeira já foi retirada e que temos que avançar com outros fatores de risco residual para além do colesterol LDL, e esta é uma das linhas de investigação, que é das lipoproteínas, como vos mostrei. A outra da inflamação, com estudos também já apresentados, o CANTOS, com anticorpos monoclonais dirigidos à interleucina, e que, por uma via independente da redução da LDL, e o Col-Cot com colchicina na mesma linha de pensamento, com doentes com colesterol LDL controlado, em que se baixa a inflamação avaliado por PCR de alta sensibilidade, houve um acréscimo de redução de eventos cardiovasculares.